Trabalho de Geografia. Carros elétricos. Meu nome é José Henrique, número 13. A fabricação de carros elétricos vem crescendo pelo mundo, causando mudanças na indústria automobilística, que prevê alterações na mobilidade urbana. O número de automóveis elétricos poderá chegar a 70 milhões até 2025, isso segundo o relatório global em 2017 da Agência Internacional de Energia. Outra previsão da consultoria Morgan mostra que em 2030, 16% dos automóveis de passeio serão movidos a bateria. Atualmente representam 0,2%. O avanço dos mesmos, um fato por enquanto ocorrente em nações ricas, isso se deve porque essa tecnologia apresenta um valor alto, é motivado por preocupações ambientais e pela perspectiva de esgotamento do petróleo. A fumaça liberada pelos escapamentos do veículo movido a combustíveis fósseis é um dos principais fatores na poluição de ambientes urbanos e corresponde a 1/5 de toda a liberação de dióxido de carbono do planeta, o principal gás do efeito estufa. Para lidar com isso, os governos têm colocado limitações para as circulações desses veículos. Essa influência global chega lentamente ao Brasil, que encontra diversos obstáculos para fazer a passagem do veículo a combustão interna para o elétrico. A falta de políticas públicas são os principais problemas da ingestão desses carros no país. Assim como aconteceu em outras nações, a mobilidade elétrica necessita de incentivos do governo para se estabelecer. Meu nome é Gabriel Taguchi e sou o número 6. Eu irei falar sobre os tipos de carro. Nos dias de hoje, há aproximadamente 50 modelos de carros elétricos, o que deve aumentar para 120 daqui a 3 anos. Esses automóveis podem ser classificados de 3 maneiras, de acordo com a forma que recebem a energia. Temos primeiramente os elétricos puros. São carros que funcionam a partir de um ou mais motores elétricos. A sua única fonte de energia são as baterias, as quais devem ser carregadas pela rede elétrica. Esse modelo também pode aproveitar a energia regenerada pelo carro durante as baixas acelerações e frenagens. Esses são os melhores para o uso urbano. As baterias que são utilizadas hoje em dia permitem que um carro ande por volta de 250 km, sem a necessidade de recarregar as tais. Além desse tipo de veículo, temos os veículos híbridos, que têm um motor elétrico e outra combustão. Então, no caso desse modelo, não é preciso recarregar a bateria em um eletroposto, lugar onde se recarrega o motor a bateria de um carro, pois ela é alimentada por um gerador, que é ativa pelo motor a combustão, que também é usada para mover o carro. Os híbridos, porém, não são livres de emissão de gases carbônicos. E por último, temos os híbridos plug-in, que é uma combinação dos elétricos puros e os híbridos. Esse tipo de veículos também possuem 2 tipos de motores, a combustão e o elétrico. Podem ser abastecidos tanto com gasolina e diesel, como com os plugs de energia elétrica. Meu nome é Pedro Henrique, o meu número é o 22 e hoje eu vou falar um pouco sobre baterias. Não deveria ser novidade para ninguém que hoje em dia indústrias do meio de tecnologia procuram um instrumento que acumule e guarde o máximo de energia possível. Só que o mais próximo que nós temos disso hoje são baterias e pilhas que vocês encontram em mercados convencionais ou em lojas de carro. Nos dias de hoje, concursos de pesquisas da Ásia, Europa e Estados Unidos, formada por fabricantes de baterias, montadoras de automóveis, universidades e centros de inovações, situam-se em uma corrida para buscar tal bateria com a maior densidade possível, ou seja, com a quantidade de energia armazenada por seu volume. Sendo assim, eles querem uma bateria que consiga armazenar muita energia com pouco volume, e que também possua o menor custo e seja mais segura possível. A bateria mais atualizada que a gente tem é a de lítio-íon, que é capaz de armazenar a maior quantidade de energia no menor espaço e que possua relativamente segurança, certo? Por que eu falo relativo?
porque ela só funciona de maneira adequada até 25 graus Celsius. Passando desse valor, ela corre o risco de explodir ou pegar fogo, como a gente pode ver em relatos passados com celulares. Provavelmente passou da temperatura porque algumas peças internas desse celular esquentaram ele, fazendo com que a bateria pegasse fogo, explodisse e causasse danos ao manuseador da bateria, certo? E tornando ela um pouco perigosa. Então, a bateria de lítio em si não é tão apropriada assim, mas que nós conhecemos é a bateria que tem mais capacidade de watts-hora que existe hoje em dia e é a mais eficiente também. Uma curiosidade também é que baterias podem ser feitas com qualquer metal que transmita energia, porém ela varia muito do seu eletropotencial, já que como procuramos a bateria que tenha o máximo de benefícios e o mínimo de malefícios, não vai se usar um metal que tenha pouco eletropotencial, porque isso vai ser desperdício de material, já que ela não vai conseguir armazenar muita energia e provavelmente vai ser inútil. Meu nome é William Winkler, número 30. As montadoras brasileiras não produzem carros elétricos ou híbridos. Portanto, todos os carros desse tipo são importados de outros países, o que eleva o preço dos mesmos. Eles são mais caros do que os carros ordinários, por causa da tecnologia presente neles, e os impostos fazem com que o preço suba mais ainda. Então, a redução de impostos pode estimular profundamente a busca desses veículos no Brasil por causa de seus vários benefícios. Outro desafio a ser vencido para a inserção de carros elétricos no Brasil é a criação de uma infraestrutura para o abastecimento dos automóveis, criando vários e vários eletropostos nas cidades e nas estradas, rodovias, etc. Em um país com dimensões continentais como o Brasil, esse é um grande desafio. Imagine se alguém quiser viajar de São Paulo até Belém. Quantos eletropostos ela vai ter que achar pelo caminho? Vários. Enquanto os carros a combustão levam minutos para abastecer, os híbridos necessitam de no mínimo 1 hora. Há 3 tipos de sistema de abastecimento: os de recarga rápida, que levam aproximadamente 30 minutos para carregar 80% da bateria, e depois precisam de mais outros 30 para carregar o resto, os 20%. Tem os semi-rápidos, que levam em torno de 3 horas para se alimentar completamente. E por fim, os normais, que levam aproximadamente mais ou menos 18 horas para serem totalmente carregados. Porém, a indústria automobilística já vem trabalhando em acelerar o tempo de abastecimento e recarga dos elétricos. Meu nome é Gabriel de Souza Leite, número 5. Em muitas nações europeias, a maior parte da eletricidade é gerada por fontes não renováveis e poluentes, tipo o carvão, como o carvão que é queimado em usinas semi-elétricas. Assim, mesmo que os elétricos não contribuam diretamente para o aumento da poluição atmosférica e do aquecimento global, já que as taxas de emissões é nula ou muito baixa, a energia que alimenta suas baterias foi produzida por uma fonte suja. Com isso, a pegada de carbono deles aumenta. A pegada de carbono é um índice que mede o impacto de certa atividade humana ou tecnológica sobre o ambiente, a partir da quantificação do CO2 emitido. A questão é muito polêmica e divide os especialistas. Se o cálculo da pegada de carbono consideramos também a energia gasta na fabricação do carro elétrico e seus componentes, a vantagem dos carros elétricos diminui mais ainda. Porque gasta-se muita energia na fabricação das baterias. Se essa energia é gerada em combustíveis fósseis, as emissões de CO2 são consideráveis e a pegada de global do carro elétrico se eleva. Para o físico José Codenberg, especialista em energia, a fabricação de carro elétrico só vale a pena para os países que for fabricá-los. Se a maior parte da energia da matriz energética for renovável, como no Brasil, para os Estados Unidos, que tem a maior parte da produção elétrica originária do combustível fóssil, não vai ter vantagem em substituir o motor a combustão.
Porque aqui no Brasil, sim, haveria benefícios, né? Diz o Kunderberg. Eu sou Bruno Ramos Almeida, número 1. Meu nome é Luísa, número 15. Para os especialistas, a vantagem ambiental oferecida pelos elétricos, ao lado das preocupações com o esgotamento dos combustíveis fósseis, faz da mobilidade elétrica uma forte promessa para o futuro. O mundo ruma na direção dos elétricos, diz Nigro. Mas essa tecnologia ainda precisa superar desafios, como a limitada autonomia oferecida pelas baterias e o seu preço, ainda elevado demais para a maioria dos consumidores, para que seja difundida em larga escala do mundo. Apesar dos esforços da pesquisa, ainda deve levar tempo para o Brasil se inserir na cadeia de produção mundial de veículos elétricos. O Brasil tem uma matriz energética limpa, um combustível renovável, líquido e vantajoso, o etanol, diz Francisco Nigro, da Poli-USP. Portanto, o Brasil não precisa com tanta urgência investir no mercado de veículos elétricos, como a Europa, a China e os Estados Unidos.